A imagem Então, uma boa. noite maravilhosa para todos nós. Boas-vindas a todos que estão entrando. Desculpa esse intercurso, mas agora eu acredito que a gente está num espaço com menos ampliação de som e essa live vai ser muito bacana e vamos tentar entender um pouquinho essa depressão aí nesse atual período que a gente está vivenciando. Sim. Eu estava explicando aqui que nós vamos ter vários temas, né, em relação à saúde mental, agora nesse período de pandemia, que muitas pessoas têm relatado vários sintomas dessas patologias, né, e que é um tema sempre foi bastante atual, porque hoje é a doença moderna, né, e hoje mais ainda, todos os dias eu presencio várias queixas lá no meu dia a dia. Então, acho que é um assunto bastante atualizado, que muitas pessoas ainda possuem algumas dúvidas, querem se inteirar mais do assunto. Às vezes eles têm algumas dificuldades. Quem já está em algum estado mais grave já procura o médico, mas muitos às vezes nem percebe que está com uma patologia, né? Uma depressão, uma síndrome do pânico, ou até mesmo uma ansiedade mais agravada, né? E hoje a gente pode conversar um pouquinho melhor aí em relação a essas patologias e tirar essas dúvidas. Perfeito. Hoje já estou agradecendo aí, eu acho muito bacana esse ciclo de palestras. Algumas pessoas estão entrando desde já. Pri, tudo bem, pessoal? Então, assim, boa noite. Su, é muito gratificante poder conversar sobre a questão da depressão, num sentido de um alerta, porque tem alguns equívocos, alguns mitos em torno da depressão, e as realmente severas e graves, ou aqueles primeiros indícios, acabam passando ao lado, porque tem muita confusão, muita informação equivocada, né? Então, muito bacana a gente poder ter esse espaço para estar passando para todo mundo aí algumas orientações e dialogar, né? Que a depressão não é algo contemporâneo, ela desponta como uma possibilidade de mal do século, mas para os antigos, né, era a famosa melancolia, né? Então ela data de muito tempo e ela era vista como a doença da bilis negra, né, para os antigos gregos. Então ela vem ao longo da nossa história arraigando essa ideia de esvaziamento existencial. Então, se fôssemos para pensar, né, a questão da depressão, a gente precisa pensá-la como esse esvaziamento existencial, e não um estado necessariamente de tristeza. Então, uma das suas características mais evidenciadas, isso ao longo da história da humanidade, é a perca de qualquer vontade, de qualquer prazer. Então, se a gente fosse falar assim, uma característica primordial da depressão, a gente teria que falar em o termo técnico, anedonia, a perda de todo e qualquer prazer, de vontade de viver, de vontade de se estimular, de fazer algo. Então, olha como a vida ela passa por esse esvaziamento. E isso é muito severo, isso causa muito sofrimento. E é tão interessante que eu chego a pensar uma música do Caetano, né? E se não houvesse o amor, e se não houvesse, né, essa dor, e se não tivesse essa dor, e se não tivesse o sofrer, se não tivesse o chorar. É claro que temos momentos em que sentimos, né, um certo esvaziamento. Isso é algo humano.
Mas quando isso se torna contínuo, constante, a gente precisa ficar atento, porque pode sim ser uma psicopatologia. Isso pode ser sim um quadro de depressão, e ele é muito drástico. Começa com esse esvaziamento. E é bastante interessante que uma das características, além dessa vontade de nada, além dessa perda de prazer, né, na realização de coisas básicas do dia a dia, a depressão, ela se inicia, quando ela está nos sintomas mais brandos, com muita irritabilidade. Então, a depressão, né, ela tem essa característica de retratar o esvaziamento da vida, e esse esvaziamento, no seu primeiro momento, ele aparece com algumas explosões, algumas irritabilidades. Que no dia a dia, às Isso, vezes, a gente acha que é normal por causa do estresse, por causa da correria, né? e que ali começa, exatamente, Sueli, ali começa a possibilidade de ser não um estresse, mas ser um início de um quadro depressivo, Sim, onde essa irritabilidade, ela vai se caracterizar pelo quê? Aí falando, né, da história da depressão, adiantando um pouquinho ao longo do tempo para a fase do século XIX, onde a psiquiatria entra aí, né, como um saber médico para a saúde mental, para os quadros psicopatológicos, a depressão, ela vem se qualificando como o quê? Um transtorno no humor, um transtorno na nossa vontade. Então, humor significa vontade. E a vontade depressiva, ela é de apatia, de paralisia, de esvaziamento. Seria a polaridade de esvaziamento. E nessa situação de esvaziamento, de apatia, há alguns rompantes, porque a pessoa não tem vontade, mas essa energia fica incubada, digamos assim. E o seu quadro de humor altera, e ela pode vir a ter esses rompantes de irritabilidade, essas explosões, né, que a princípio a pessoa vai se debilitando, ficando mais sem vontade de se alimentar, querendo ficar mais na cama, e daqui a pouco ela tem esse rompante, essa pessoa tem esse rompante agressivo. Isso pode ser um início de um quadro depressivo. que se não for Olha que tratado, né, interessante. não for cuidado, aí a pessoa realmente acaba não saindo de casa, né? Não levantando da cama, acaba entrando num estado mais agudo, vamos dizer assim. Num estado mais agudo, sim. Porque como a gente estava falando, a principal característica que é a anedonia, essa vontade, essa falta de prazer em fazer as coisas, não há vontade de nada. Então, o que que acontece? Essa pessoa, ela não tem vontade de tomar um banho, ela não tem vontade de se alimentar, ela está na cama, mas não significa que ela está dormindo, que ela está repousando, ela passa a sentir algumas dores corporais também. Então, ela vai se entregando, ela vai entrando nessa prostração. E se isso não é cuidado, vai ficando mais severo. Os quadros mais severos, né, que envolvem muito sofrimento psíquico, Sueli, eles precisam, inclusive, de uma internação, porque são pessoas que muitas vezes estão ficando tão debilitadas que elas precisam passar por um procedimento, inclusive clínico, sonda nasogástrica, porque elas estão extremamente debilitadas psíquica e fisicamente. É um estágio a depressão, ela tem essa marca de esvaziamento da vida. Então, por isso que há bastante sofrimento, e nós precisamos ter um olhar cuidadoso, né? Nessas primeiras características que se observar, realmente procurar muitas vezes uma orientação,
Pode ser um estresse? Pode, mas pode ser um início de um quadro depressivo. E o quadro depressivo, ele não é e não deve ser confundido com tristeza. Tristeza é uma condição humana. Todos nós, ao longo da nossa vida, temos a tristeza que nos acompanha. Tem até um filme chamado Divertidamente, que mostra que temos a emoção alegria e a emoção tristeza. Então, ela não é lidada da mesma forma, mas ela acompanha a nossa vida. Então, isso é uma condição humana. A tristeza Não é como Oi? a tristeza, desculpa, a tristeza como outros sentimentos, alegrias, elas são momentâneas, né? Elas não são em prazo prolongados. Quando já começa a ser muito prolongado, normalmente já é uma característica de patologia, né? Sim. E é muito arraigado a questão corpórea. A depressão, ela tem essa característica de a pessoa sentir realmente dor e esse esvaziamento, e essa vontade de nada, e essa perda de todo e qualquer prazer. Nas situações cotidianas mínimas. A pessoa não tem vontade de sair daquele isolamento. Então, a gente olhando de fora, a gente imagina quanto Conhece a gente, que acompanha nosso trabalho. Ai, voltou. voltou. Travou um pouquinho. Voltou. Voltou. Obrigada, voltou. Então, Ana, voltando, eu gostaria que você me falasse um pouco, assim, como a família, as pessoas que convivem com essas pessoas com a depressão, o que elas podem fazer para ajudar, para agir. Porque eu já tive um tempo atrás uma crise depressiva bastante intensa e eu já ouvi, como já ouvi várias pessoas falarem, que são a frescura. E acho que isso não ajuda Ah, muito quem ou que é frescura, ou que é doença de rico, né? Já deve ter ouvido algumas histórias assim. E é constante essas queixas. Então, assim, que conselhos você poderia dar para essas famílias aprenderem a lidar com essas pessoas que possuem a depressão? bom, primeiro, tirar esse mito de que depressão é tristeza. Primeira situação, tristeza todos nós temos. Então, se eu sei que aquilo não é tristeza, tem algo diferencial acontecendo. O que acontece no comportamento dessa pessoa que eu conheço que está tão distoante, que está tão diferente, sem nada aparentemente adverso acontecendo, por que essa pessoa está assim? Ora, tem alguma coisa acontecendo e realmente é um transtorno de humor, né? Então, se é um transtorno de humor, isso está afetando o psíquico daquela pessoa. E o psíquico não é mental, significa toda uma estruturação do seu ser, né, que está sendo abalado. Então, a família precisa entender que é um quadro clínico, né? Se o termo psicopatológico assusta, embora não deveria, a questão de que eu entendo que esta pessoa, neste momento, ela está se sentindo esvaziada, ela está meio que num checkmate na vida dela, no momento da vida dela, e que ela não está vendo saída, ela não consegue, não é que ela não quer,
ela não consegue, a gente precisa ter um outro olhar. E a família compreender que muitas vezes uma fala de acolhida, mesmo que naquele momento aquela pessoa não demonstre, não mostre, né, qualquer reação, isso, quando ela estiver em tratamento, se for necessário um tratamento, isso será sempre lembrado. Como é importante quando um familiar, antes, né, do tratamento, dizer palavras de estímulo, de falar, vamos lá ver o que é isso não está ok, no sentido de não está ok, mas não para depreciar a pessoa, ou dizendo que é frescura, ou dizendo que é uma loucura, qualquer outra acepção pejorativa, isso não pode acontecer. E é comum no nosso dia a dia, né, outra situação, que muitas vezes nós não temos a depressão em si, mas a nossa sociedade contemporânea, ela é uma sociedade que a todo momento cobra produção, cobra, por exemplo, notoriedade social, cobra padrão financeiro, padrão corporal, padrão de relacionamentos, uma série de exigências que faz com que muitas vezes, né, Ehrenberg, que é um sociólogo e ele é muito utilizado por psicanalistas, né, ele faz uma leitura densa apontando o quanto que o ser humano contemporâneo ele é um ser muito inseguro, um ser humano muito abandonado. Por quê? Porque a todo momento ele tem que provar que ele pode, ele tem que provar que ele consegue, ele tem que provar que ele pode, consegue, com isso ser aceito, com isso ser respeitado, com isso ser alguém. Olha como há um peso, né? Diferentemente de outras épocas, agora, a todo momento, nós temos que nos enquadrar de N formas diferentes. E, na atualidade, a depressão, ela acaba sendo, ao mesmo tempo, um sinal de que a nossa sociedade ela está se tornando também muito impositiva em alguns aspectos. E ela está colaborando na contramão, não para a saúde mental, mas ela está colaborando na contramão para que as pessoas se sintam impotentes, para que as pessoas se sintam desamparadas, para que as pessoas parem um momento das suas vidas e digam, nossa, eu não consigo mais, eu não respondo a esse padrão, eu não respondo a esses critérios, eu não consigo mais isso, e por conta disso eu não sou mais aceita, eu fico à margem, eu fico aquém. Então, olha como o processo, né, do quadro depressivo, junto com uma sociedade que a todo momento cobra produtividade, cobra uma aceleração do tempo, cobra uma virtualidade onde você pode estar em todos os lugares, em lugar nenhum, o quanto que isso pode auxiliar os quadros de depressão nesse esvaziamento existencial, porque eu não consigo achar o meu lugar no mundo. É mais ou menos isso que a depressão tenta apontar. Ela tem que ser cuidada, os seus quadros patológicos, é claro, mas ela, ao mesmo tempo, ela é um tapa com luva de pelica numa sociedade que a gente viu nesses 4 meses, né, que o quanto precisou se reorganizar, não para pensar uma outra lógica de relações, mas para repensar novas produtividades virtuais, onde nós, novamente, nos adequamos a isso, e não simplesmente tentarmos construir outra forma de relação entre nós, seres humanos. Outras formas de relação, por exemplo, financeiras, outras formas de relações de lazer, de pertencimento, inclusive o nosso próprio lazer, quando a gente está nessa virtualidade, olha que interessante, quando a gente está nessa virtualidade, nesse mundo digital, se você fala assim, o que é muito bom, eu também acompanho Netflix, mas você fala assim, eu trabalho agora com trabalhos remotos, como a nossa live aqui, que é bacana,
é um recurso importante, ninguém está descaracterizando, mas aí no nosso momento de lazer, Sueli, vamos assistir uma Netflix? Depois, a gente assistindo a Netflix, eu vou e entro no meu computador e faço... Olha como a gente fica novamente imerso nesse universo digitalizado. Em termos de trabalhar as emoções, isso fica muito mais refratário, é isso que eu quero dizer. Não que a gente não possa assistir a Netflix, mas a gente vai ter que dosar o nosso tempo, porque a gente também precisa de olhar para a natureza, nós precisamos ter contato com as pessoas. Eu sei do atual período que a gente se encontra, que é super atípico, mas a gente precisa desse olhar do outro, né? E que eu espero que brevemente a gente consiga de uma forma super cuidadosa. Enquanto isso, vamos nos cuidando sim, mas é um adendo para posteriormente, porque não é agora que essa situação da virtualidade acontece. Isso já tem, essa produção do Ehrenberg, que ele aponta sobre isso, vem desde 2002. Então, a gente percebe que já tem mais, daqui a pouco está completando 2 décadas, né? Para que a gente tome cuidado, para a gente não criar também essa lógica escravizadora na nossa vida, o que faz com que as nossas emoções também fiquem muito arraigadas, enraizadas, e a gente não consiga fluir, né? Viver, experimentar melhor a nossa existência. É isso. Eu experimento melhor a minha existência quando eu estou no encontro com o outro, no encontro com as relações que vão me apresentando para além das relações virtuais. Então, fica como uma dica. E para além das relações produtivas. Eu tenho que ser celebridade, eu tenho que ser esse padrão, porque senão eu estou à margem. Isso que a gente precisa ajudar a desconstruir. E uma colocação importante da depressão, ela acaba atingindo inicialmente os nossos adolescentes, próximo ao fim da adolescência, né, num patamar um pouco maior, é claro, desde todo o processo da adolescência, mas no final da adolescência, a faixa aí próxima, uma estimativa, nunca é uma precisão, né, mas dos 20 anos, esses quadros de depressão são muito, até pela própria época da vida, né, essa transição para uma fase jovem adulto, então isso traz algumas mudanças e essas mudanças podem ser sentidas como um estado depressivo. E conforme essa sociedade que fomenta muito mais essa situação de uma competitividade, de uma aceleração, eu tenho que, sabe, estar sempre produzindo, sempre, 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 isso é muito delicado. Eu vou ensinando esses jovens a criarem quadros depressivos. Eles vão se associando a isso. Isso é muito delicado, muito perigoso. E se os seus próximos, né, os seus familiares, não souberem acolher essa situação, o que vai acontecer? Muitas vezes, esse esvaziamento pode ser acompanhado, sim, das tentativas de suicídio. É isso que acaba acontecendo, né? Que é bastante... Comentar agora que a cobrança hoje tem começado muito cedo, desde criança, né? Então as crianças já estão sobrecarregadas porque os pais colocam aula de inglês, aula de karatê, aula de não sei o que, no futebol, a escola, ou seja, a criança não tem tempo de brincar, né? E ainda os pais cobram, 8 na escola, 10 na escola, ainda está estudando pouco, né? Então a cobrança em cima da criança hoje é muito. E elas já começam desde cedo isso, né? Levam para mais tarde, como você falou, mais para a adolescência. Aí na adolescência vem outras cobranças, como você citou, da aparência, de você fazer parte do grupo, né? E aí como qual profissão, porque qual vestibular que eu vou fazer, para que área, qual curso que eu vou fazer, aonde que eu vou fazer essa graduação, e tem que ser essa, né? Há uma certa pressão, assim, você tem que, de primeira, o adolescente, né?
Ele tem que, de primeira, aos 17, mais ou menos essa faixa etária, falar assim, é essa, eu quero fazer isso, e depois não pode mudar mais. Então, isso é muito cruel também. Sim. E essa dinâmica no dia a dia, de vários afazeres, isso é muito nocivo para o ser humano. Porque uma tríade importante, assim, que a gente deve pensar é saúde, saúde barra relações familiares, relação de trabalho e o lazer. O nosso momento de lazer, ele não é qualquer coisa. O nosso momento de lazer, ele é um momento de encontro, de uma certa serenidade, de serenidade, não no sentido de, para um adolescente, ele não vai ficar necessariamente meditando, não é isso. Mas é um momento onde ele está se sentindo vivo, ela está se sentindo viva, sabe? Fazem coisas espontâneas, inovadoras, ela está. Aquele adolescente, aquela adolescente estão vivenciando coisas. E nós, adultos, né, estamos aproveitando o nosso tempo, vivificando o nosso tempo, experimentando o nosso viver. O nosso viver, ele precisa acontecer de uma forma leve. E o lazer, ele é esse momento, não é tudo que eu preciso fazer que tem que ser produtivo, que tem que mostrar que eu estou a serviço de. Sim, eu tenho trabalho, é super importante, mas a gente precisa ter o nosso momento de lazer. E muitas vezes a gente vai ficando muito engessado, porque vivemos quase que roboticamente, né? Aquela sensação, dormir, né? Acordar, trabalhar, no outro dia você já pensar em querer descansar, para quê? Para começar bem no outro dia. Então você fica nesse ciclo vertiginoso. Sim. O lazer vem para dar um pare um pouco. Pegue esse tempo um pouco para você, faça algo que você goste, que naquele momento seja possível. Por quê? Porque ao fazer isso, você está instigando boas emoções em você. Porque você vai ter momentos de contentamento, você vai se sentir vivendo. E como a gente está, eu estou dizendo isso porque estamos debatendo a depressão, conversando sobre a depressão. E a depressão é essa perda de vontade, essa perda de desejo Mesmo porque, de viver, inclusive. mesmo porque todos esses aspectos, a gente, principalmente na vida adulta, a gente acaba abandonando muita coisa que a gente gosta, né? E acho que isso acaba afetando o nosso emocional, mesmo que às vezes no dia a dia a gente não perceba, mas muitas coisas que a gente tinha um hobby, né, por hábito, alguma coisa que a gente gostava muito, não, isso não coloca outras prioridades, vai abandonando isso, né? E às vezes acho que esses hobbies assim é super importante para a gente distrair um pouco, para fugir um pouco dessa cobrança, fazer algo diferente, né? Então acho que a gente retornar, voltar para esses hobbies, pensar um pouquinho, eu gostava de determinada coisa, tipo de uma música, de tocar, né, de uma leitura, não sei, de fazer nada, né? E Sim, às vezes a gente não se permite a isso, né? parece que é uma perda de tempo. É Sim, interessante você falar isso, né? exato, Parece uma perda de tempo. Na verdade, a gente está ganhando, sim, porque é o tempo da nossa vida. Eu estou destinando um tempo para as coisas que eu gosto, que fazem também muito sentido para mim. É isso que deveria ser visto o lazer e ser respeitado e apreciado enquanto tal. Ninguém está falando de preguiça, de simplesmente eu não quero fazer nada, eu quero uma boa vida, onde eu possa entender que ter o lazer é primordial, sim, sabe? Respeitar isso e parar com essa pós-modernidade que a gente vive, essa contemporaneidade, que a todo momento mostra que a gente tem que produzir, produzir. Produzir para quê? Produzir para quem?
Exato. Deixando ser alguém significa o quanto que eu estou produzindo. A gente pode estar produzindo e insere relações massificadas, Sim. relações tóxicas. Isso não é bacana. Nós podemos produzir coisas que não estão auxiliando a nossa vida nem das outras pessoas. Então, por que que nós não poderemos repensar algumas formas de relação, respeitando esses momentos que eu tenho comigo, o nosso momento de individualidade? O lazer seria isso, esse momento de individualidade onde você permite pegar o seu tempo para investir em você, de uma forma cuidadosa com você, para que você se sinta importante, desejante, que você se sinta autêntica na sua existência. E não seja alguém ali que está produzindo, que é útil para. Então, quando a gente vai quebrando esses paradigmas, e eu estou dizendo, trazendo aqui vários autores que também colaboram e pensam sobre isso, falando sobre depressão, para que ela diminua as incidências, porque é um grande risco da depressão se tornar esse mal do século por conta disso. Então, embora ela não ganhou do transtorno de ansiedade, esse tem sido o mais agravante, mas a depressão ela tem crescido muito e há muito risco, conforme a faixa etária que a gente lida, da adolescência ou da melhor idade, os quadros de depressão vêm acompanhados em muitos momentos dessas tendências suicidas. Então a gente tem que estar muito, muito atento. Sim. E Hoje a gente tem ouvido falar muito do suicídio, mas também temos assim muitos jovens com abuso de álcool, abuso do cigarro e até mesmo de outras drogas, né, ilícitas, e que acredito assim não é o meu dia a dia, mas que está diretamente relacionada com isso também, né, com a própria depressão, com esse dele se internalizar, se esconder, não saber falar com a família, se expor, né, fazer o que gosta, né? sim, sim, tem muitas situações, não necessariamente com a depressão, mas onde há a depressão também nos seus estágios iniciais, pode-se ter muito a recorrência do uso de álcool, cigarro, tabagismos, drogas. Há bastante também propensão para isso, né? E uma grande preocupação, né? Isso ele não cheguei a abordar, mas uma grande preocupação com os antidepressivos, né? Porque desde do lançamento na época do Prozac, que é a fluoxetina, início dos anos 2000, houve isso se alastrou indiscriminadamente. Então, uma medicação ela precisa ser acompanhada e controlada. E alguns estágios depressivos, a medicação ela auxilia, depois há um desmame, ou seja, retirada cuidadosa e acompanhada pela figura do médico psiquiatra, não é neurologista, não é outra especialidade, é pelo médico psiquiatra, fazer um desmame para que a pessoa prossiga. O que acaba acontecendo, tem estudos apontando que o uso contínuo de antidepressivos por 20, 25 anos, em mulheres geralmente, trouxe várias situações complicadas cardíacas. Pessoas que não, mulheres que não tinham propensão a uma cardiopatia acabaram desenvolvendo pelo uso contínuo durante muitos e muitos anos de antidepressivos. Então, quando entrou o antidepressivo, que seria para, né, a psicofarmacologia auxiliando em alguns processos, com esse uso como se a medicação resolvesse esse esvaziamento da vontade, né? Eu estou ali esvaziada, basta eu tomar a medicação que eu resolvo a minha vida, né? E nós precisamos ficar um pouquinho atentos. Existem medicações clínicas que elas precisam ser contínuas, sim,
Então, aquela pessoa que tem uma cardiopatia, ela precisa desse acompanhamento, sim, mas a vida dela prossegue. Sim. As emoções dela prosseguirão. As adversidades ela aprenderá a lidar. Não será a medicação que ela vai tomar. No caso do antidepressivo, após o fim da crise, tem que haver um desmame e depois cuidar das suas emoções, cuidar da sua forma de vida, entender o que está acontecendo e como se potencializar e como ressignificar a sua vida. O que eu não posso é ficar refém de uma outra medicação, mesmo sendo alotrópica, mesmo sendo, né, lícita. Não, há de se ter muito cuidado, porque antidepressivo age nível de sistema nervoso central e precisa de um acompanhamento e um cuidado bastante criterioso e há um certo time. São quadros realmente muito pontuais de depressão grave que tem um outro tipo de acompanhamento. Estados depressivos que podem ser contornados, isso pode acontecer depois do desmame. O que não pode essa pessoa continuar indiscriminadamente tomando e que toda a solução da existência de vida ou do seu momento de esvaziamento, somente com a medicação isso vai ser resolvido. Isso é um grande mito, um grande equívoco, né? Ninguém está dizendo não à medicação, está se dizendo até para que a medicação tenha um efeito correto, precisa de um acompanhamento e aí precisa ser criterioso. Sim. Sueli, eu vou parar um pouquinho para agradecer a presença, as pessoas estão entrando, fico muito feliz. Tem pessoas muito queridas, né? Eu vi algumas pessoas acenando, José Eduardo, Fernando, Cláudia, Simone, Solange, Silmara, Lari. Muito legal, bastante gente participando. Eu peço perdão, às vezes algumas pessoas vão passando, se eu não citei o nome, se a gente não citou aqui, né, Sueli? Que é difícil para a gente acompanhar, né? Porque fica difícil de nomeando todos, mas é muito bacana a presença, fico bastante feliz. Paulo, muito obrigada. Então, assim, as pessoas entrando, isso é muito, muito bem-vindo. A Ivana também está assistindo, um beijo para a Ivana. Legal, que bacana. Muito bom. Viviane, que bom, um beijo, obrigada. Que legal. Que bacana. E, Ana, eu gostaria também, acredito que talvez possa ser até uma sugestão para um outro tema, mas eu só gostaria que você diferenciasse um pouquinho a depressão da distemia, porque tem algumas diferenças aí, né? Em questão, eu li alguma coisa em relação a tempo, mas como é uma coisa bastante complexa, a depressão, a gente não pode falar depressão é de X tempo, mas eu vi que a distemia é um tipo de depressão menos grave, mas com uma duração mais prolongada. Você poderia esclarecer um pouquinho melhor essa diferença para a gente? Posso sim. Em termos de, vou utilizar da psicopatologia. O que acontece? A distimia, ela sim se inicia já pode se iniciar na pré-adolescência ou adolescência. E ali, mesmo com as alterações propícias dessa faixa etária, há sim uma redução da parte volativa, da vontade, né? Então, há o quê? Um rebaixamento da vontade em fazer algumas coisas, e isso é confundido às vezes com uma certa apatia. Então, a distimia, ela é um pouco mais branda, sim, que a depressão, e ela já começa a apresentar os primeiros sintomas na adolescência, pré-adolescência para adolescência. Então, sempre será uma pessoa com um humor um pouquinho mais rebaixado, a demonstração afetiva um pouco não tão notória. Então, não que a pessoa não sinta, não é que ela tem um embotamento emocional, afetivo, que a gente chama.
que ela não está sentindo nenhum tipo de emoção, não é isso. Mas ela é muito refratária em demonstrar isso. Tem realmente períodos que ela gosta de ficar um pouco mais isolada, mas não significa que ela entra nesse turbilhão tão acirrado da depressão, que é essa vontade de nada, que é esse esvaziamento do prazer pela vida. Então, é essa a grande diferença. E a distimia, uma vez diagnosticada, já nessa fase da adolescência, essa pessoa ela vai aprendendo a conviver com a distimia, mas ela vai ter para o resto da vida. O que não quer dizer que será incapacitante, mas será uma pessoa que apresentará essas características, não será tão expansiva, né? Terá alguns momentos mais de isolamento, não demonstra tão expressivamente as emoções. Então, isso. E tem alguns momentos, sim, que ela pode se sentir um pouco desanimada, né? Um E uma pouco característica. mais isolada, mas é de uma forma mais branda, Eu ouvi bem que é mais uma branda. característica forte da distimia também a alteração de humor, né? Ah, sim, Correto? sim. No mesmo dia, em vários momentos, esse ciclo de estar mais hipereufórica e depois estar mais debilitada. E em alguns momentos, essa oscilação entre o choro, o riso, isso acontece com uma frequência muito, muito acirrada. Riso, assim, que a Seria gente diz, assim, é a pessoa mais diário essa frequência ou não? olha, é mais ou menos contínuo na vida dessa pessoa, essa oscilação, Sueli. Ela tem vários momentos. Ao longo da vida, ela vai aprendendo a lidar. Geralmente, quando entra na fase adulta, assim, já bem mais estável, sem precisar tanto, mas por volta de 30, seus 30, 35 anos, ela consegue essa pessoa lidar de uma forma mais equilibrada com essas oscilações do humor. E a distimia, assim como ela é um quadro de depressão mais leve, que já se presentifica na adolescência, mas ela tem como característica principal essa oscilação, esse transtorno no humor. É que ele cicla mais, só que ele é mais brando. Porque uma depressão, aquela pessoa pode ficar na cama, por exemplo, 3, 4, 5 dias, né? Saindo pontualmente, né? A distimia, isso é muito mais Mais cíclico, brando. né? Ela fica um pouco, daqui a pouco levanta, então é menos intenso os quadros. E a irritabilidade, ela aparece, mas ela não é tão forte como na depressão. Depressão no seu início, porque a depressão, quando ela já está nos seus graus mais severos, há realmente um isolamento muito grande, uma vontade de não fazer nada realmente. E algumas pessoas precisam, como eu falei, da internação, inclusive. Então, essa é a grande diferença da depressão para a distimia. Legal. Eu Pode falar. Eu só fico preocupada com o horário. Então, são 20 horas e 25 minutos. Como passa rápido, não? Passa muito rápido, Eu passa muito gostaria de rápido. perguntar tanta coisa. Acho que depressão dá para fazer umas 3 lives, né? É uma temática, sim, depressão no sentido de sociedade contemporânea, depressão no sentido da psicopatologia, depressão e distimia daria uma outra tônica muito interessante. E eu vou procurar assim, encerrar passando uma dica, né, para as pessoas em termos até de saúde mental, falando da depressão, né?
em tempos tão acelerados e virtuais, cuidado com a utilização do tempo de vocês nas atividades remotas. Ela é importante, ela tem acontecido, mas saibam respeitar assim, uma certa pausa, né? Façam algo depois prazeroso, que não precise envolver televisão, computador, celulares, né? Pratiquem um alongamento, uma caminhada, sendo possível, com todo cuidado, né? Agora, com muito, muito cuidado, às vezes poder uma atividade física, quem tiver um quintal, quem não tiver, ter outro recurso para fazer ali, tem vários vídeos que dá para fazer em casa, mesmo num espaço menor de apartamento, sabe? Ter esse momento com família, conversar, eu acho que a gente vai reaprendendo a resgatar algumas coisas. Então, às vezes, o diálogo, ele também é importante, um diálogo que mostra o interesse no outro, não é simplesmente um diálogo automático, é um diálogo que eu me interesso pelo outro e estou sendo contemplada naquela conversa, isso é muito bem-vindo, com muito cuidado com esse mundo virtual, para que a gente não fique prisioneiro e fiquemos ali 14 horas, 15 horas na frente de uma tela. Então, fica só como um alerta para que a gente cuide das nossas emoções e para que a gente vivifique experiências boas de vida. Então, agradeço muitíssimo mesmo a presença de todos, lhe agradeço muito, né? Foi muito rico, passou muito rápido, realmente. Eu acho que o Instagram tinha que aumentar um pouquinho o tempo. Eu também agradeço a todos que participaram, agradeço a você por ter aceito para a gente fazer compartilhar um pouquinho, né, do conhecimento, dialogar um pouco, trazer um pouquinho de conforto para as pessoas que às vezes estejam passando por essas situações, às vezes tem alguma dúvida, às vezes não tem nem até com quem falar, né? Gostaria de dizer que se a pessoa também quiser chamar a gente no privado, no Instagram, na página da clínica, pode chamar. A Ana, está sempre disposta a dar esse apoio, né? A conversar, tirar alguma dúvida. Se tiver alguma sugestão para a gente de algum tema, a gente também pode programar para abordar, né? Sim. Acho que é muito legal esse feedback das pessoas, né? Estimula a gente a procurar melhorar, a trazer novidades, a ter um pouquinho mais de empatia, que hoje em dia acho que isso está bastante difícil, embora com a pandemia tenha despertado bastante, né? Mas acho que ainda a gente precisa um pouco de algumas coisas aí e que isso às vezes e coisas assim como você falou dentro de casa a gente procurar a ter mais esse convívio com as pessoas, né? Eu vejo assim que antigamente a gente brincava de qualquer coisa, de jogos, de jogo da velha, joguinhos, dominó. Esse domingo eu joguei dominó. Quanto tempo não jogava dominó? Então, é assim, é uma coisa tão gostosa, né? E que muitas pessoas, as crianças mais jovens, não sabem nem jogar, não sabem o que é, e quando passam a conhecer, gostam, se divertem e saem um pouco da tecnologia, né? Então, realmente, assim, acho que isso traz grandes benefícios para a gente. Com certeza, porque é nossa vivência, né? É o nosso tempo, é nossa qualidade de vida para nós e para as pessoas que a gente ama. Então, assim, vale a pena esse autocuidado, esse cuidado com os outros. E com certeza isso diminui em muitos estados depressivos.
Sim. A gente vai ter Muito. pequenos minutinhos agora. Você gostaria de abrir para alguém, se quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida, alguma sugestão? Então, vou pedir para quem gostou, né, curtir, entrar no canal da... Vamos montar um canal da clínica, Ainda tem o não canal, consegui, gente. Eu sou meio ruim de página tecnologia. Mas clínica, hoje eu vou conseguir salvar essa live, que a outra eu não consegui. sim, que vai ser super bacana. Deixem os comentários, essas sugestões muito bacanas, Sueli. Você falar do pessoal, algumas sugestões que sejam pertinentes nas nossas áreas para a gente estar conversando. A ideia é fazer esses bate-papos realmente interativos, auxiliando para a nossa qualidade de vida. É isso, essa intenção, ela é super cuidadosa da nossa parte, tem esse intuito. Então, eu agradeço novamente a todos que entraram, fico muito feliz, novamente, muito obrigada, Sueli, pela parceria, pela temática, e a gente continuamos com nossos ciclos. No dia 13 de agosto, a gente vai abordar a ansiedade, né? Então, fica aí mais uma dica, mas que foram também sugestões. Então, quem tiver alguma sugestão, uma temática que seria bacana, por favor, qualquer consideração sobre hoje, dúvidas que tenham, por favor, não deixem de registrar aqui para que a gente possa responder e também considerar as sugestões de vocês. Sim. Uma maravilhosa noite. Deixo aberto. Escrevam aí para a gente. Isso. E aí, pessoal, alguma dúvida? Vamos aproveitar, a gente tem mais alguns minutinhos. Restam 20 segundos, 19. Acho que vou finalizar, né, para eu conseguir falar. Boa noite, gente. Beijo. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Viviane. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Cláudia.